Capítulo 766. Assédio. Tradução. Júnior. Revisão. Azel Padrim. Mantenha a formação e Célia. Não permita que ele escape. Centenas de figuras estavam paradas acima de uma determinada área vazia. Eles pareciam ter formado uma espécie de arranjo misterioso. Um majestoso poder Yuan saiu de dentro de seus corpos, transformando-se em uma grande matriz de luzes que isolava o meio da área. Nesse momento, um cadáver demoníaco estava no meio da matriz de luz e a golpeava freneticamente. Sua enorme força sacudia diretamente a formação de luz até aparecerem numerosas ondulações. Swoosh! A espada larga na mão de Wang Yan era furiosamente agitada. Uma aura de espada extremamente formidável zuniu e violentamente esmagou o corpo do cadáver demoníaco. Esse poder selvagem e violento atingiu o esquelético corpo, fazendo voar. Batendo finalmente contra a matriz de luz. O cadáver demoníaco se recuperou imediatamente, e apesar de sofrer um golpe tão forte, havia apenas uma leve cicatriz branca em seu corpo. Merda, sua defesa é muito forte. A expressão de Wang Yan era um pouco feia quando ele viu essa situação. Esse forte golpe era um que mesmo o especialista no 9º estágio do Nirvana Yuan não ousaria receber diretamente. No entanto, era praticamente impotente contra o corpo do cadáver demoníaco. A expressão de Ying Xiao era sombria quando ela estava ao lado de Wang Yan. Confiando em seus números superiores, eles realmente conseguiram prender esse cadáver demoníaco. No entanto, seus ataques não foram capazes de causar muito dano a ele. Além disso, ele não conhecia o medo e era claramente uma máquina de matar que não se cansava. Se eles continuassem se exaurindo dessa maneira, seria claramente uma desvantagem para eles. Afinal, eles não poderiam usar todo o seu tempo para lutar contra esse cadáver demoníaco. Concentre os ataques. Ying Xiao ponderou por um momento antes de acenar com a mão e emitir um comando. Atualmente, a única opção deles era enfraquecer um pouco sua defesa e usar ainda mais pessoas para lançar ataques na esperança de conseguir quebrar as defesas desse cadáver demoníaco. Irmã Sênior Xiao, parece que fomos descobertos por um outro grupo. Assim que o comando de Ying Xiao soou, a expressão de King Yi mudou abruptamente enquanto ele dizia. Os olhos de Ying Xiao e Wang Yan endureceram quando eles ouviram isso. Eles levantaram a cabeça e encontraram um número considerável de sons de vento apressados aparecendo de repente no céu a uma curta distância. Logo depois, inúmeras figuras começaram a aparecer em suas vistas. Figuras humanas chegavam rapidamente a uma área próxima no céu. À primeira vista, seus números pareciam bastante grandes. Havia cerca de 100 deles. No entanto, essas pessoas claramente não eram de uma mesma facção. Eles estavam espalhados em pequenos grupos e pareciam uma facção de pequeno porte na região leste de Xuan. Normalmente, essas pessoas eram ainda mais problemáticas para lidar. Afinal, a força de tais indivíduos independentes era naturalmente bastante substancial. Além disso, a maioria deles havia passado por muitas batalhas de vida ou morte e poderia ser considerada um tanto problemática. A pressão de uma super seita seria naturalmente muito mais fraca contra eles. Havia 4 figuras no ar, na frente do grande grupo de pessoas. Estes 4 eram de meia idade. Seus rostos eram finos, enquanto um brilho que não podia ser escondido cintilava em seus olhos. Eles eram claramente todos indivíduos experientes. Cadáver demoníaco. Nesse momento, seus olhos estavam observando o cadáver demoníaco que os discípulos da seita do Dao haviam capturado a uma curta distância. Imediatamente, seus olhares mudaram e pararam no Dantian do cadáver demoníaco. Um leve brilho branco estava sendo emitido daquele local. A pílula que rolava dentro dela imediatamente fez com que os olhos de várias pessoas ficassem ferventes. Pérola óssea da vida profunda, que tesouro! Esses companheiros têm muita sorte. Um homem com o nariz adunco observou ao longe com olhos ardentes e quentes, enquanto lambia os lábios e dizia. Esses devem ser os discípulos da seita do Dao. Um homem de túnica vermelha ao lado do nariz adunco franziu o senho levemente enquanto olhava para o grande número de discípulos a alguma distância e disse.
Eles são bem fortes. O Liu Tao, a quem outros chamam de mão demoníaca carmesim, está realmente assustado com esses pirralhos jovens e inexperientes da seita do Dao. O último homem, que parecia ter algum tipo de manchas secas no rosto, involuntariamente zombou quando ouviu isso. Gugu, você deve parar de fazer comentários sarcásticos na minha frente. O que eu, Liu Tao, não experimentei antes? O homem vestido de vermelho riu friamente. Você não está interessado na situação que está diante de você? O homem de cara seca manchada perguntou sorridentemente. Pela aparência da situação, eles são claramente incapazes de lidar com aquele cadáver demoníaco. Se intervirmos, acabaremos ajudando-os. É provável que eles demonstrem gratidão por nós. Aquele homem de túnica vermelha sorriu de maneira sinistra. No entanto, eles estão grandes em número. Uma pessoa atrás do homem de túnica vermelha disse. Eles são apenas um grupo de companheiros ingênuos que sempre viveram sob a proteção de sua seita. Como eles podem ser comparados com o nosso povo, que nos seguiu em batalhas mortais todos os dias? Quando o momento chegar, se eles entenderem a situação, permitiremos que eles saiam. Se não, podemos apenas ensinar-lhes uma lição. O homem de nariz adunco riu. Havia um desdém que não podia ser escondido em sua voz. Ok, vamos dar uma olhada. Aquele homem conhecido como mão carmesim demoníaca Liu Tao, acenou com a mão e levou o grande grupo a se aproximar lentamente da área onde estavam localizados os discípulos da seita do Dao. Quando se moveram, os discípulos da seita do Dao, que os observavam, ficaram um pouco tensos. Uma luz fria surgiu dentro dos olhos de Ying Xiao e Wang Yan. Todos, meus discípulos da seita do Dao estão lidando atualmente com um monstro demoníaco. Para não ser implicado, espero que todos possam manter distância. Ying Xiao lançou um olhar em direção a Wang Yan. Este último também se tornou cauteloso. Depois disso, ela levantou a cabeça, olhou para aquelas pessoas e falou em voz baixa. Do jeito que eu vejo, você parece estar tendo dificuldades por causa desse cadáver demoníaco. Por que não ajudamos você a lidar com isso? Vocês discípulos da seita do Dao ainda precisam lutar com as outras seitas. Não desperdice seus esforços nesse lugar. Aquele homem de cara seca manchada disse rindo. Os olhos de Ying Xiao afundaram quando ouviu essas palavras. Seus olhos percorreram as 4 pessoas na frente. Depois disso, ela descobriu que os 4 estavam no 9º estágio do Nirvana. Pelo que parece, eles poderiam ser considerados os chefes dos pequenos grupos. Verdade seja dita, essas pessoas eram ainda mais problemáticas de lidar do que aquelas grandes facções. Eles nem possuíam uma base de operações e mudavam de local após cada batalha. Mesmo que irritassem a seita do Dao, a seita teria que gastar muito esforço se quisesse capturar essas pessoas. Embora Ying Xiao estivesse ciente de que essas pessoas realmente não ousariam matá-los, elas definitivamente não se conteriam quando se tratava de assédio. Meus discípulos da seita do Dao naturalmente lidarão com este cadáver demoníaco. Não há necessidade de todos vocês intervirem. Se vocês forem espertos, irão desaparecer imediatamente. Wang Yan não tinha o bom humor e a benevolência de Ying Xiao. Ao ver que essas pessoas tinham vindo com más intenções, seus olhos ficaram escuros e frios, quando ele avisou em voz baixa. De repente, uma aura cruel surgiu de dentro de seu corpo quando ele disse essas palavras. A espada preta em sua mão sacudiu como uma luz densamente fria. Que palavras arrogantes! A expressão de Liu Tao e das 3 outras pessoas mudaram quando viram essa situação. Eles imediatamente riram friamente. Embora você, Wang Yan, tenha conseguido um 2º lugar na lista de procurado das seitas, você provavelmente ainda estava brincando em um canto quando entramos em um mundo assim. Por que você não vem aqui e tenta a sorte? Os olhos de Wang Yan estavam escuros e frios quando ele deu um passo à frente. Sua expressão era extraordinariamente cruel quando ele olhou para esses companheiros. Ele estava ciente de que, desde que se suavizasse um pouco contra essas pessoas, seria definitivamente um caso de dar uma polegada, perder uma milha. Os olhos de todos os discípulos da seita do Dao estavam cheios de fúria.
Era provável que eles já tivessem atacado e matado todos esses companheiros se não precisassem manter a formação para selar o cadáver demoníaco. Você se atreve a ser arrogante em tal situação? Se rompermos a formação, este cadáver demoníaco será libertado. Nesse momento, seus discípulos da seita do Dao sofrerão com certeza muitas mortes e ferimentos. Liu Tao falou como uma voz venenosa. O tom dele era muito ameaçador. Os olhos de Ying Xiao ficaram um pouco frios. Ela gentilmente deu um sinal de mão. Vendo esse sinal de mão dela, 100 dos 300 discípulos da seita do Dao imediatamente se retiraram da formação e se moveram para ficar atrás de Ying Xiao. Seus olhos estavam friamente fixos naquelas pessoas na frente. De sua posição, eles não tinham nenhuma intenção de ceder. Que determinação! O grupo de Liu Tao olhou para as centenas de pessoas que haviam saído e a formação de luz que se tornou ligeiramente mais fraca. A sua expressão havia mudado um pouco. Era provável que ele não esperasse que Ying Xiao realmente ousasse se opor a eles em tal momento. Como esse é o caso, não nos culpe por não sermos corteses. Os olhos do nariz adunco eram escuros e severos. Logo depois ele deu um sorriso frio. Ele deu um passo à frente e o majestoso poder Yuan apareceu. Finalmente, sua mão caiu e se preparou para atacar. Swoosh! No entanto, quando sua mão estava prestes a cair, um vento apressado apareceu de repente a uma curta distância. Posteriormente, uma figura de luz apareceu como um fantasma, e num piscar de olhos, a figura já havia aparecido acima da cabeça desse homem de nariz adunco. Depois disso, uma sombra negra que era acompanhada por uma força invulgarmente selvagem e violenta a esmagou-o sem piedade. Quem? Esse ataque repentino fez com que o homem do nariz adunco mudasse de expressão. Seus punhos se apertaram quando a luz dourada brilhante formou um escudo de luz dourada acima da cabeça. Bang! Sem se preocupar em responder, um galho de árvore negra atingiu pesadamente o escudo de luz, destruindo-o instantaneamente. Depois disso, o momentum da árvore não foi reduzido, uma vez que atingiu mais uma vez no corpo do homem de nariz adunco. Um bocado de sangue fresco foi cuspido diretamente da boca do homem do nariz adunco. O corpo deste último também disparou em direção ao solo. Finalmente, formou-se uma grande fenda no chão. Quem? Esse ataque, que ocorreu em uma fração de segundo, fez com que as expressões do grupo de Liu Tao mudassem drasticamente. Eles ergueram a cabeça às pressas, apenas para ver um jovem magro aparecendo com um flecha a uma curta distância. Ele segurava um estranho tronco de árvore negra nas mãos. Nesse momento, esse jovem estava olhando para eles com olhos anormalmente gelados. Logo depois, seus lábios se curvaram e uma voz que continha um denso desejo de matar se espalhou. Um grupo de lixos insignificantes realmente se atreve a tocar na minha seita do Dao. Se vocês não desaparecerem em 10 respirações, todos vocês irão morrer.